parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tem divulgado alegações de fraudes nas urnas após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial. Eu sou Mariana Schreiber, da BBC News Brasil, e explico por que 4 acusações que viralizaram são falsas. Começo falando de 2 que ganharam projeção com um vídeo do argentino Fernando Cermedo. Ele é dono do canal La Derecha Diário e é próximo ao deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. O vídeo foi retirado do ar após alcançar mais de 400 mil visualizações no YouTube. Nele, Cermedo dizia ter recebido um dossiê com uma série de indícios de fraudes, sem revelar quais seriam os autores de tal documento. A principal acusação é de que teria ocorrido uma transferência de milhões de votos de Bolsonaro para Lula, em urnas antigas que não teriam sido auditadas pelo TSE. A votação brasileira conta com urnas eletrônicas de diferentes anos, já que máquinas antigas vão sendo substituídas por novas. Nesta eleição, foram usados 6 modelos: 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2020. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, todas passaram por análises e auditorias nos últimos anos, como 5 edições dos testes de segurança pública e também a auditoria especial que o PSDB solicitou em 2014, após a derrota de Aécio Neves para Dilma Rousseff. Apesar disso, Cermedo alega que apenas as urnas de 2020 teriam sido auditadas recentemente e sugere que a falta de testes recentes nas outras urnas teria permitido uma transferência artificial de votos de Bolsonaro para Lula. Segundo ele, uma análise do resultado da eleição no Nordeste supostamente indicaria que o petista obteve proporcionalmente mais votos nas seções que usaram modelos de urnas anteriores a 2020. Para começar, o argumento de que só as urnas de 2020 seriam auditadas recentemente é falso. Os testes públicos de segurança do TSE costumam analisar o modelo de urna mais recente disponível naquele momento. Dessa forma, o último teste público, realizado em novembro de 2021, testou as urnas de 2015. Quando ficaram prontas as urnas modelo 2020, não haveria tempo suficiente para um amplo teste público desses aparelhos até a eleição de outubro. Por isso, essas urnas foram testadas por 3 universidades: a USP, a Unicamp e a Federal de Pernambuco. Eu conversei com o professor Marcos Simplício, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da USP. Ele é um dos coordenadores da equipe que analisou as urnas modelo 2020 e também participou do último teste público de segurança no TSE. Segundo ele, não há distinção entre os testes realizados com os modelos novos e os antigos. Por isso, eu perguntei no dia 9 de novembro a Fernando Cermedo o que seria a auditoria específica das urnas modelo 2020 que ele cita. Mas o argentino não esclareceu. Depois disse que me enviaria documentos a respeito, mas não fez até a gravação desse vídeo. Embora a suposta diferença de auditoria nas urnas seja um ponto central do seu vídeo, ele passou a minimizar a importância desse ponto na nossa troca de mensagens. O argumento do vídeo de Cermedo é que foram analisados quantos votos Lula e Bolsonaro receberam em urnas novas e antigas em cidades de até 50 mil ou 100 mil habitantes na região Nordeste. A conclusão da análise foi que Lula teria recebido proporcionalmente mais votos nas urnas antigas, enquanto Bolsonaro teria ido melhor nas urnas novas. Para Cermedo, como essas cidades analisadas têm supostamente perfil social semelhante, as urnas diferentes deveriam ter registrado a mesma proporção de votos para os 2 candidatos. Como isso não ocorreu, o argentino sugere que algum mecanismo teria transferido milhões de votos de Bolsonaro para Lula nas urnas antigas. Cientistas de dados brasileiros, como Caio Gomes e Thiago Batalhão, decidiram analisar a distribuição das urnas pelo país para verificar o argumento do vídeo de Cermedo. A partir de dados do TSE, eles constataram que, no caso da região Nordeste, as urnas mais novas foram usadas principalmente nas capitais e nas regiões metropolitanas, onde Bolsonaro teve desempenho melhor. Já as urnas mais antigas foram mais usadas no interior, onde Lula venceu com vantagem mais larga. Para testar se de fato o modelo da urna interfere no número de votos de cada candidato, Gomes analisou os votos obtidos pelos candidatos dentro de zonas eleitorais em que foram usadas simultaneamente urnas novas e antigas. Isso ocorreu em 461 zonas eleitorais em todo o país. Porém, a análise de Gomes não encontrou nenhuma variação relevante estatisticamente. Ou seja, segundo seus cálculos, Lula e Bolsonaro receberam votações similares nas urnas antigas e novas quando comparados os resultados de uma mesma zona eleitoral. Isso indica que o modelo de urna não teve qualquer interferência na quantidade de votos recebida por cada candidato. Vamos agora ver outra alegação de fraude do argentino. Ele diz no vídeo que haveria 2 programas diferentes rodando nas urnas eletrônicas.
Segundo Cerimero, essa é a única conclusão possível ao se identificar que há 2 logs diferentes nas urnas. Mas a afirmação de Cerimero é contestada pela equipe da USP, que tem acesso ao código-fonte da urna eletrônica. Após o argentino levantar a teoria de que haveria 2 programas na urna, a equipe de Simplício verificou o código-fonte do software de votação e identificou que o mesmo software pode gerar 2 logs diferentes, a depender de como ocorre a carga do programa nas urnas. Por exemplo, se o servidor da Justiça Eleitoral digita um número errado no momento de inserir a senha para a carga do software e por isso precisa apertar a tecla Corrige para reiniciar o procedimento, isso gera um log diferente do que o log padrão, que é registrado quando a carga é feita corretamente na primeira tentativa. A hipótese dele era, porque tem essa diferença, são 2 softwares distintos. Podia ser, de fato, podia ser um indício de softwares distintos, e a gente verificou no código que a gente recebeu do TSE e não são 2 códigos distintos. Existem condições diferentes na inicialização da urna, na forma como é feita a carga. Em particular, você tem um pressionamento da tecla corrige em algum momento durante a carga do sistema. E, dependendo, então, das entradas, que o usuário coloca, pode ser dar um log ou dar outro. Agora vamos às acusações de fraude baseadas na falsa informação de que algumas cidades não registraram nenhum voto para Bolsonaro. Só que é falso que existam cidades em que 100% dos votos foram para Lula. O que existem são algumas seções eleitorais espalhadas por diferentes municípios em que só Lula ou Bolsonaro receberam votos no segundo turno. A partir dos dados oficiais do TSE, um levantamento da agência Tatu, especializada em jornalismo de dados, identificou que Lula obteve 100% dos votos válidos em 143 urnas, enquanto o mesmo ocorreu com Bolsonaro em 4 urnas. Aliás, situações parecidas ocorreram em outras eleições. Segundo a Folha de São Paulo, em 2018, 328 urnas tinham 100% de votos para Haddad e 4 em Bolsonaro. Isso geralmente acontece em comunidades em que os eleitores têm uma visão muito coesa. Por exemplo, neste ano, o petista foi escolhido de forma unânime entre eleitores de algumas comunidades indígenas, enquanto Bolsonaro recebeu todos os votos válidos de eleitores brasileiros registrados para votar em Caracas, capital da Venezuela. Um caso que gerou especial atenção entre bolsonaristas foi o caso da seção eleitoral 158 do município de Confresa, no Mato Grosso, em que houve 384 votos para Lula, 1 voto nulo e nenhum voto para Bolsonaro. Para apoiadores do presidente, esse resultado seria impossível, já que o estado de Mato Grosso votou predominantemente em Bolsonaro. Na cidade de Confresa, como um todo, aliás, o atual presidente venceu com quase 70% dos votos. A questão é que a seção 158 fica dentro da comunidade indígena Tapirapé. Eu conversei com o cacique da comunidade, Elber Uanei, por mensagem de WhatsApp. Ele me disse que o povo Tapirapé se reuniu, analisou as propostas de Lula e decidiu que todos votariam nele. E só para trazer um senso de proporção, essas sessões em que houve votos para apenas um candidato somam menos de 0,02% do total de votos computados no segundo turno. Para finalizar, vou explicar o que aconteceu com as sessões eleitorais que sumiram do portal do TSE. Um eleitor de Minas Gerais, por exemplo, gravou um vídeo indignado com essa questão. Na gravação, ele mostra seu comprovante de votação na seção 292 da cidade de Passos. Depois, o vídeo exibe a consulta ao resultado das urnas no portal do TSE, mas o eleitor não encontra na zona eleitoral de Passos a seção 292. A lista pula da 291 para a 293. Eu levei o caso ao TSE. A Corte explicou que algumas sessões eleitorais foram agregadas a outras, um procedimento que é permitido por uma resolução da Corte. O objetivo da medida, segundo o TSE, é a racionalização dos trabalhos eleitorais, desde que não importe prejuízo ao exercício do voto. É por esse motivo que a seção 292 de Passos não aparece no sistema de consulta, mas isso não significa que os votos não foram computados. Uma planilha disponível no portal da Corte permite consultar as mais de 24 mil sessões que foram agregadas a outras nesta eleição. Em Passos, por exemplo, isso ocorreu com 34 sessões. A sessão do eleitor, a 292, foi agregada a 316. Para terminar esse vídeo, vale lembrar que diferentes instituições analisaram os resultados da eleição e não constataram fraudes, como o Tribunal de Contas da União, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério da Defesa. No caso das Forças Armadas, o relatório também sugeriu aperfeiçoamentos no processo eleitoral e o TSE afirmou que essas sugestões serão analisadas oportunamente.